Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho fazer um vídeo mais tranquilo, mais sentadinha, né? Porque os últimos têm sido bastante vlog do meu dia a dia, da minha rotina. E hoje eu vim trazer mais uma tag aqui no canal. Então eu vou responder a tag se eu fosse e por quê. São 27 perguntas que você tem que responder e explicar o porquê da sua resposta. Então eu vou iniciar agora, eu espero muito que vocês gostem. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito na divulgação. Então vamos lá acompanhar e me conhecer mais um pouquinho, porque esse tipo de vídeo ajuda bastante, porque é bom que vocês me conhecem um pouquinho, os meus gostos, as minhas preferências. Então bora! Se eu fosse um mês, eu com certeza seria o mês de janeiro, porque é o meu mês. É o mês do meu aniversário, é o primeiro mês do ano. Então, se eu pudesse escolher um mês para eu seria janeiro. Se eu fosse um dia da semana, eu seria a quarta-feira. Eu, particularmente, eu amo quarta-feira, porque ela tá ali no meio da semana. Então, já passou aquele início, né, que normalmente é meio cansativo, meio puxado, e já tá ali, ó, no final de semana. Gente, vocês me desculpem, mas se vocês estiverem ouvindo ruídos, é porque em frente à minha casa tem uma igreja, e eles resolveram colocar música agora. Então, não reparem se vocês ouvirem ruídos de música, é dessa igreja. Mas como eu estava dizendo, se eu pudesse ser um dia da semana, eu seria a quarta-feira, porque ela tá ali, ó, pertinho do final de semana. Se eu fosse uma estação do ano, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu seria o verão. Eu odeio inverno. O pessoal fala que a gente fica mais estiloso, mais bonito, mais bem vestido. Gente, eu não concordo com isso. No inverno você fica o quê? De pijama, de moletom. Mal ou menos você sai de casa, você não tem ânimo pra nada, pelo menos eu sou assim. Eu perco meu ânimo no inverno total, eu fico totalmente desanimada. No verão não, você põe um shortinho, você põe uma regatinha, uma blusinha, um vestido, põe uma rasteirinha e ó, tá tudo pronto, tudo beleza. Agora o inverno, realmente eu não gosto, eu não sou adaptada, nossa, eu sofro muito no inverno, então eu seria o verão. E por mim eu poderia viver no verão o ano inteiro, 12 meses do ano, 365 dias no verão, que eu não iria me importar. Se eu fosse um planeta, não sei, assim, nunca pensei. Mas se eu fosse um planeta, eu acho que eu seria a Terra mesmo, porque tem água, tem bastante natureza, bastante mar, então eu acho que eu seria a Terra mesmo. Nunca parei pra pensar. Se eu fosse uma direção, bom, essa aqui eu não entendi. Se eu fosse uma direção, se for pra ser esquerda ou direita, eu seria... não sei, eu passo essa. Mas se for entre esquerda e direita, eu seria direita. Não entendi se eu fosse uma direção. Ou será que é leste, oeste, norte, sul? Não sei, não seria direção nenhuma, seria totalmente deslocada. Se eu fosse um móvel, eu acho que se eu fosse um móvel, eu gostaria de ser uma cama. Porque eu amo dormir. Eu amo estar na minha cama, deitadinha, quietinha. Ai, eu amo dormir. Eu amo ficar de preguiça, então eu seria uma cama. Se eu fosse um pecado, com certeza eu seria o pecado da gula, porque eu amo comer. Se eu fosse um sentido, com certeza eu seria o paladar, né? Justamente justificando o meu pecado da gula, então eu seria o paladar, porque eu amo comer. Se eu fosse uma pedra, eu acho que eu seria uma esmeralda, porque eu acho aquele verde da esmeralda maravilhoso. Então, eu seria uma esmeralda. Se eu fosse uma planta, eu seria uma samambaia, porque eu acho linda.
Eu quero até ver se eu acho uma samambaia para eu colocar aqui no meu escritório, porque falta só isso para eu poder fazer o tour para vocês. Próximo, se eu fosse uma flor, seria uma rosa vermelha, bem bonita. Ai, seria uma rosa. Se eu fosse um clima, com certeza o calor. Com ser frio, jamais, eu seria o calor. Se eu fosse um prato, qualquer prato de massa, lasanha, pizza, rondelli, ravioli, penne, qualquer coisa, eu seria um prato de massa, um prato italiano, desses qualquer um. Se eu fosse um instrumento musical, então, eu não sou muito dessa dos instrumentos musicais, mas um que eu acho lindo, então eu vou responder esse. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o piano, porque eu acho ele lindo, muito clássico, top da balada. Então eu seria o piano. Se eu fosse um elemento, eu acredito que seja elemento químico, né? Assim, pela pergunta. Então, se eu fosse um elemento, eu seria o oxigênio. Então, realmente, eu seria o oxigênio, ó, respirar. Então, oxigênio aí, ó, eu seria o oxigênio. Se eu fosse uma cor, com certeza seria o vermelho. Realmente, gente, eu amo vermelho, eu acho uma cor assim linda, um vermelho vivo, maravilhoso. Então, eu seria um vermelho? Talvez, não sei. Eu seria um vermelho, com certeza. Se eu fosse um animal, eu seria um cachorrinho. Com certeza, eu amo cachorro, eu sou apaixonada, sou fascinada por eles. Então, eu seria um dog. Se eu fosse um som, eu seria a batida do funk. Amo funk. Então, se eu fosse um sentimento, eu seria o sentimento... Assim, eu seria vários sentimentos. Mas se eu tivesse que escolher um, eu seria o sentimento de gratidão. Porque eu acho que é algo que a gente tem que ter na nossa vida. Gratidão com o próximo, com as coisas, com as pessoas, com tudo que a gente tem. E hoje a gente vive num mundo de pessoas ingratas, pessoas que têm muito e mesmo assim ainda reclamam muito da vida. Então eu seria um sentimento de gratidão. Se eu fosse um lugar, nossa, essa é pesada. Eu seria vários lugares, mas assim, eu poderia ser um lugar de praia, um campo, qualquer coisa. Mas se eu fosse um lugar, eu seria a minha casa, porque eu amo a minha casa do jeito que ela é. Claro que a gente tem alguns ajustes assim, de decoração, coisas supérfluas, mas se eu pudesse ser algum lugar, eu seria a minha casa. Se eu fosse um sabor, com certeza eu seria o doce, porque eu amo doce. Assim, se você me oferecer um prato salgado, um prato doce, e falar, escolhe um, eu vou escolher o doce. Então, eu seria um doce bem gostoso, chocolate, tudo. Amo. Se eu fosse uma palavra, eu seria gratidão, mas como eu já falei sobre, então eu seria amor, porque a gente tá precisando de muito amor ao próximo, muito amor a si mesmo, então eu seria amor, que eu acho que é uma palavra muito abrangente, é uma palavra muito forte e é uma palavra que a gente tem que levar muito a sério e ter mais amor ao próximo, se colocar no lugar do outro, então, amor. Se eu fosse um objeto, nossa, tô olhando aqui pra ver se eu acho alguma coisa, mas eu seria uma câmera, porque ela guarda registros, assim, incríveis da vida das pessoas, de momentos especiais, de momentos felizes, de momentos compartilhados com a família, com os amigos, às vezes também de momentos não tão felizes assim, mas ela tem consigo belas e incríveis recordações. Se eu fosse um número, eu seria o número 16. Porque é a data do meu aniversário e eu particularmente eu gosto muito desse número, então se eu fosse o número seria o 16. E agora, se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo da cruz.
com certeza seria o símbolo da cruz, porque ela tem um significado maravilhoso. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque entra questões religiosas e eu prefiro não comentar sobre isso na internet. Eu só digo para vocês que se eu pudesse ser algum símbolo seria o da cruz. E agora, para finalizar, a última pergunta é se eu fosse uma música. E se eu fosse uma música, eu seria a música Trem Bala, porque ela é uma música maravilhosa, a letra dela é muito, muito linda. É uma música, assim, que toca realmente e é muito verdade. Então, segure seu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui, porque a gente sabe que, infelizmente, um dia isso já não vai poder acontecer. Então, a minha música seria Trem Bala. Eu vou até deixar o link dela aqui na descrição, para que vocês também possam ouvir e prestar atenção na letra da música, se você não prestou ainda, porque é uma música maravilhosa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, mas muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui no box de informações sugestões de vídeo para que eu possa gravar também. E eu vou deixar linkado aqui nos cards a última tag que eu gravei, para que vocês também possam continuar me conhecendo. Se você não assistiu esse vídeo, já vou deixar aqui para você assistir. E claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos, para que a nossa família continue crescendo a cada dia mais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!